A gente vai falar um pouco sobre as cruzadas e sobre as transformações econômicas que acontecem no ocidente da Europa concomitante ao processo das próprias cruzadas. E para pensar isso, antes de mais nada, eu quero lembrar vocês que as cruzadas iniciam-se a partir ali do século XI, num período em que a gente reconhece, em que a gente denomina como um período de expansão do feudalismo, que é a primeira etapa da chamada Baixa Idade Média, que é a primeira etapa da chamada crise da Idade Média. Inicialmente, a organização das cruzadas acontece completamente motivadas por intenções de caráter religioso, com o famoso discurso do Papa Urbano II no ano de 1095. A intenção inicial dos aspectos religiosos era garantir a purificação da alma, combatendo aqueles que a Igreja Católica chamava de infiéis, além de, segundo o discurso da própria Igreja, recuperar Jerusalém para os cristãos. Sendo assim, as cruzadas iniciam-se como um fenômeno financiado pela Igreja Católica. A primeira cruzada pega os muçulmanos em Jerusalém de surpresa e eles acabam derrotados. No entanto, rapidamente os muçulmanos se reorganizam, liderados por Saladino, e recuperam Jerusalém, exigindo a organização de uma segunda cruzada igualmente bancada pela Igreja. A segunda cruzada é derrotada pelos muçulmanos em Jerusalém, exigindo agora que a Igreja financiasse uma terceira cruzada, a famosa terceira cruzada, por ter sido justamente a cruzada dos reis. Mas um acordo entre Ricardo Coração de Leão da Inglaterra e o Saladino não mexe no paradigma de Jerusalém, que continua, nesse momento, dominada pelos muçulmanos, obrigando então uma quarta cruzada. Acontece que na quarta cruzada não há mais dinheiro, pelo menos por parte da Igreja, para financiar essa expedição militar. E é aí que entram os comerciantes, principalmente ali de uma parte da Península Itálica, principalmente da cidade de Veneza. Vale lembrar que, concomitante ao processo das cruzadas, está acontecendo aquele famoso fenômeno do renascimento urbano comercial. Em outras palavras, concomitante ao movimento das cruzadas, a gente estava vivendo uma expansão das relações comerciais no ocidente da Europa, assim como uma retomada sobre a importância dos espaços urbanos. Nessa medida, os comerciantes de Veneza, ao bancarem a Quarta Cruzada, querem que seus próprios interesses econômicos sejam prevalecidos. E para isso, pedem aos cruzados uma espécie de um favor, antes de chegarem em Jerusalém, para que eles atacassem a cidade de Zara, uma cidade riquíssima pela produção de tecidos ali no Império Bizantino. Os cruzados vão para Zara, atacam Zara para destruir os concorrentes venezianos, mas ganham tanto dinheiro com esse saque que Jerusalém não é mais a prioridade, pelo menos não agora. É muito comum a gente pensar, por causa dessas relações, que o movimento das cruzadas, então, ele teria expandido essas relações comerciais, o que, do certo sentido, me parece correto, mas há um problema comum aqui. Será que a gente pode dizer que as cruzadas, ao expandir as relações comerciais, abriram o Mediterrâneo para o ocidente da Europa? Bem, me parece que o Mediterrâneo nunca esteve fechado para ninguém. Nunca houve uma cerca ao redor do Mediterrâneo. Não é uma questão de abertura, mas sim uma questão de impulsionamento de um fenômeno que já estava ganhando força concomitante às cruzadas.